Reunião na Colômbia para fechar com dois reforços de peso. Vamos falar aqui sobre a chegada de dois atletas que podem simplesmente mudar o Vasco da Gama de nível, de patamar. A gente vai falar muito aqui também sobre essa situação de renovações de contrato. A gente tem novidades para poder passar para o torcedor Luiz Valtino. Vamos falar também sobre o jogo entre Vasco da Gama e Grêmio, que é um jogo decisivo não apenas para o Gigante da Colina, mas também para Fernando Diniz no comando técnico do Gigante da Colina. Você que não é inscrito no nosso canal, eu peço a você para você poder se inscrever, porque aqui é sem maquiagem, é sem sacanagem. Perfeito? Bom, vamos começar falando sobre Vasco da Gama e Grêmio. O Fernando Diniz realmente bateu o martelo, sustentou a equipe que vai jogar aí contra a equipe do Grêmio na próxima quarta-feira. O Diniz, muito cobrado após 3 derrotas consecutivas, e o Vasco vai para Porto Alegre para tentar quebrar um jejum que dura há exatos 19 anos sem vencer o Grêmio jogando lá em Porto Alegre. Meus amigos, o nosso Diniz realmente vai improvisar o Hugo Moura e o Titi, respectivamente na zaga e na lateral direita, e o nosso bravo Fernando Diniz vai dar mais uma oportunidade para o Thiago Mendes, e o Vergetti, né, ganhou essa queda de braço aí e vai ser o titular. Talvez seja aí a última oportunidade para determinados jogadores mostrarem serviço, né? Porque a barca do Vasco está cheia. O Vasco vai liberar aí uns 15 jogadores aí no próximo ano, certo? Tem alguns que ainda estão naquela fase de observação para saber se vai ficar ou não vai ficar. Mas a situação é a seguinte, falando aqui de quem vai ficar, agora na parte da tarde a gente tomou conhecimento que a situação do jogador Puma Rodrigues com o Gigante da Colina está muito bem encaminhado. Puma Rodrigues está apalavrado nessa renovação de contrato com o Vasco da Gama por mais um ano. Caso ele bata a meta aí no contrato dele, ele pode prorrogar por mais um ano o jogador aí da seleção uruguaia, perfeito? Outra situação que está agitando os bastidores do Vasco da Gama é a renovação de contrato de Ryan, tá? Entre as partes está tudo aqui. O Vasco está aguardando só o final do Campeonato Brasileiro para fazer o anúncio, a permanência de Ryan até 2030, né? 5 anos de contrato, o Ryan ganhar abaixo apenas do Felipe Coutinho, né? R$ 1 milhão. Mas a notícia mais surpreendente é a notícia que veio lá da Colômbia. Por quê? A gente tomou conhecimento que nos próximos dias o Admar Lopes estará viajando para a Colômbia para fechar algumas contratações. Nos últimos dias, apareceram alguns jogadores que foram vinculados ao nome do Vasco da Gama, como é a situação aí do nosso bravo Jefferson Lerma, volante aí que atua no Crystal Palace, tá? O Admar vai fazer uma reunião presencial
O Vasco está muito animado que vai fechar com o volante aí, que é uma das peças que a gente mais precisa, é o setor de volância mesmo. E essa situação do John Arias, tá? O Diniz pegou o telefone, segundo a gente tomou conhecimento, e ligou para o John Arias para perguntar se o John Arias tinha interesse de vestir a camisa do Cruz Maltino, certo? Então, Fernando Diniz está fazendo esse meio-campo para o Vasco conseguir o empréstimo de 1 ano de John Arias. É uma negociação difícil, porque outros clubes também querem, mas ele tem uma gratidão muito grande pelo Fernando Diniz, pelos anos que juntos eles passaram ali à frente da equipe do Fluminense, conquistando títulos aí importantes, como o Campeonato Estadual e até mesmo aí a Libertadores da América, certo? Então o Vasco aí virando a Vasco Colômbia, certo? Bom, e o Vasco também a gente tomou conhecimento, a gente falou isso na parte da manhã. O Martim Ojeda é um jogador que interessa o Gigante da Colina para a próxima temporada. Vasco tem negociações aí avançadas, a gente pode garantir que tem 3 jogadores acertados, tá? A gente reitera a situação do jogador Alan Saldívia, né? Que é um jogador muito, muito gostado, e também essa situação aí inerente a alguns atletas, como o Sanabria, né? Que o Vasco possui interesse e muito interesse. Sobre essa situação aí da Crefisa no Vasco da Gama, tá? Acabei de receber informação aqui, tá? As conversas para um acordo com a ICAP está simplesmente aí evoluindo. E a gente já tem aí o conhecimento que a Crefisa tende a comprar no mínimo 51% das ações do Vasco da Gama para ela ser credora do futebol vascaíno, certo? Ou melhor, credora não, controladora do futebol vascaíno. Então essa notícia pega a gente de surpresa, porque houve conversações aí no decorrer do final de semana entre a ICAP, a Crefisa e o Vasco da Gama. Falando aí de números aí na casa aí, de 600 milhões de reais aí, né? Vamos aguardar para a gente ver toda essa situação. Agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.